reforcem que o encontro do dia 11 de janeiro com os professores do colegiado de vocês, tá? Já é um momento interessante para vocês terem contato, né? Um pouquinho mais de contato com os possíveis, tá bom? Ok? Então, não deixem de participar. Bom, pessoal, então a gente comentou na aula passada artigos, né? A gente ficou ali ainda por revisar o artigo que trata dessas abordagens quantitativas e ele está pesquisado para essa aulinha de hoje tratar aí das diferenças entre esses métodos de pesquisa, né? Então, eu acho que já está claro que quando nós vamos iniciar uma pesquisa, quando nós vamos elaborar um projeto de pesquisa, é muito importante que nós tenhamos o quê? Claramente especificado o método para realizar aquela pesquisa, né? Então, da nossa discussão até esse momento, isso já ficou claro, né? Então, a gente tem aqui as classificações dos métodos de pesquisa, para que é conceitual, né, mais didaticamente possível, consegue usar um método classificado como quantitativo, ora, dependendo do objetivo, você pode usar um método qualitativo. Vocês estão... Professora? Oi? Está travando um pouco, professora. Ou melhor, muito em relação ao início. E isso está cortando bastante. Não sei se é só para mim, se é para os outros colegas também. Por favor, me confirme, pessoal. Mas está travando bastante. Está travando? Achei que era minha internet. Todo mundo sentiu aí essa dificuldade? Sim, pelo comentário aqui do chat. Ah, ele já estava colocando no chat. Ai, gente, desculpa, eu não vi. Pois é, gente, aqui está chovendo bastante. Como é que eu faço? Eu continuo? Eu desconecto e volte? Vocês ficam aí na sala? Isso, professora, desconecta e volta e a gente continua aqui na sala. Então, fica aí, não, gente, já volto. Minha conexão está bem. E aí, pessoal, vocês conseguem me ouvir? Sim, professora. Melhorou bastante, ficou bem mais claro. Tá, então deixa eu... Não tá... A apresentação saiu? Né? Sim. Peraí, deixa eu colocar de novo. Se acontecer isso novamente, vocês me interrompam, tá? Eu só percebi porque deu um chiadinho aqui no meu fone, aí eu perguntei, mas se ocorrer, vocês podem abrir o microfone e entrar, por gentileza. Já apareceu aí? Ainda não. Apareceu agora bem pequenininho, ao menos para mim. Peraí. Melhorou? Ok? Não. Agora foi. Agora sim, agora foi. Agora foi. Aê, tô apanhando aqui hoje? Bora. Então, pessoal, características dos métodos quantitativos e qualitativos de pesquisa. E fora esses dois, né, nós ainda temos a possibilidade, eu acho que vocês também já chegaram a essa conclusão, de fazer um estudo quantitativo, não é verdade? Em que você tem a predominância das características qualitativas, né, na forma de pesquisa, na forma de coleta de dados, mas você pode tratar esses dados de forma quantitativa. Não impede, né? A gente não tem o impedimento de que a gente tenha um estudo que tenha as características dos dois métodos. Mas, como eu disse, de forma didática, é interessante que a gente conheça as características dos dois métodos para que possa aplicá-la no nosso estudo, ou um misto dos dois métodos, tá certo? Então, pessoal, a gente vai começar pelo método quantitativo de pesquisa, né? O que caracteriza esse método? Quando usar, né? Ele se aplica em quais tipos de estudo?
Então, normalmente, vou conceder a entrada aqui. Ok. Boa noite para todo mundo que entrou agora. A gente já iniciou, tá bom? A gente está bem aqui no início da nossa discussão. Hoje nós estamos falando sobre os métodos quantitativos e qualitativos de pesquisa científica. Então, a gente vai abordar a diferença entre esses métodos e as principais características, tá certo? Vamos de começar. Certo. Então, pessoal, as principais características do método quantitativo. Alguém quer arriscar antes de eu passar aqui um pouco mais? O método quantitativo, ele se aplica em que situações? Ele se preocupa com o quê? O nome já sugere, né, pessoal? Esse conjunto de dados, né, professor, de números, né, principalmente. Exato, exato. Então, número ele de se pessoas preocupa... que foram entrevistadas, né, idades normalmente, que Perfeito. público. Exato. Então, ele se preocupa, né, com a representatividade numérica, exatamente o que a colega trouxe, né? Ele faz, normalmente esses estudos, eles tratam da medição objetiva dos dados, né? Então, você tem um conjunto, uma amostra bem delineada, né? Você tem um conjunto de amostras que você quer observar, e o mais importante aqui é a quantificação dos resultados, para a posterior aplicação de uma análise estatística, de uma análise numérica, tá? Então, normalmente, pessoal, a gente caracteriza o método quantitativo da seguinte forma. O método busca generalizar os dados a respeito de uma população, para conseguir chegar a uma conclusão, tá? Então, em nenhum dos dois estudos, nem quantitativo nem qualitativo, a gente consegue estudar uma população inteira, né? Normalmente a gente estuda uma parte da população, uma parcela, que é chamado de amostra. E essa amostra ela é obtida através do processo de amostragem, que também deve ser um processo rigoroso e com critérios, né, estabelecidos. Então, aqui, o que se busca? É a partir de uma parcela de amostra, através de uma parcela de uma população, a gente busca generalizar os dados, aplicar um método estatístico para a gente chegar a alguma conclusão. E aí alguém já pode me perguntar, mas dentro desse tratamento estatístico, né, de acordo com o modelo de tratamento que a gente vai utilizar, não pode acontecer alguns vieses, né, que a gente chama de erros? Podem. Então, isso tudo também deve ser estudado, deve ser avaliado. Então, eu posso fazer um estudo quantitativo com uma amostragem adequada, com um número de amostras adequado, né, representativo, né, esse é o termo, amostra representativa, e de repente escolher um modelo estatístico que não é adequado. Isso vai gerar o que a gente chama de viés de interpretação. Isso ocorre. Então, todos os procedimentos que vão ser tomados durante um estudo, seja ele qualitativo e quantitativo, devem ser rigorosamente avaliados para que a gente incorra nos menores erros, né, em erros de avaliação os menores possíveis, tá certo? Mas aqui, pessoal, o que precisa ficar claro é a análise quantitativa, o método, a abordagem metodológica quantitativa, ela trabalha com a ideia de representatividade numérica, né? A quantificação dos resultados é que é importante para a análise final do estudo, certinho? E aí, pessoal, aqui é bem similar o planejamento de pesquisa, tanto quantitativo quanto qualitativo, eles têm algumas congruências, né? E não poderia deixar de ser, porque quando eu digo o planejamento de uma pesquisa quantitativa, na verdade a gente está dizendo, olha, toda pesquisa precisa ser planejada, né? Então, na verdade, esses itens que a gente vai especificar agora, eles se aplicam também, alguns deles se aplicam também ao planejamento da pesquisa qualitativa. Na verdade, é o planejamento de qualquer pesquisa, porque qualquer pesquisa precisa ter a definição do problema que eu quero pesquisar, e isso a gente trouxe para vocês no último slide da última aula, não sei se vocês se lembram, né? O que o projeto de pesquisa, né? O que uma investigação ela busca tratar? Ela precisa responder a um problema, né? Um problema que você quer investigar, um problema que existe atualmente na sociedade, um problema que você quer explorar, que você quer jogar luz ali naqueles conceitos, mas em todas as situações,
uma abordagem metodológica, qualquer que seja, dentro de um projeto de pesquisa, dentro de um projeto de investigação, ele busca o quê? Responder a um problema. Então, sempre, pessoal, não se esqueçam disso. Vocês precisam ter muito claro, eu já comecei a dizer isso para vocês na aula passada, e aqui, de hoje até o último dia da nossa disciplina, a gente vai dizer isso. Tenham clareza da definição do problema que vocês querem tratar. E mais do que clareza, tenham convicção, né, de que é algo importante a ser tratado e a ser problematizado. E como que eu ganho convicção de que o meu problema de pesquisa é relevante, é importante? Podem abrir o microfone. Como que a gente ganha convicção de que o meu problema de pesquisa vale a pena ser pesquisado, pessoal? É relevante? Vai contribuir de alguma forma? O que vocês acham? Ninguém quer participar hoje? Eu falaria pelos objetivos, o que se pretende alcançar. Isso. Então, do que se quer alcançar? Por meio dos objetivos, ótimo. A Márcia colocou aqui, através da justificativa, mas assim, pessoal, existem outras formas. Será que se a gente buscar informação na literatura, a literatura não apoia a gente não nessa decisão? Não, às vezes a gente não encontra na literatura, e a gente pensa assim, nossa, então fazer uma pesquisa para responder essa pergunta seria necessário, né? Eu penso bastante nisso, assim. Exatamente. Eu acho que também a questão da vivência também, né? Das experiências que a gente tem, porque às vezes pode não estar, por exemplo, descrito como na literatura, mas a partir de uma experiência que você viu que tem relevância no contexto social que você está ali, aí você consegue verificar que o problema pode ter alguma solução, né? Perfeito, Daniele. Quando eu trouxe essa questão da literatura, e a Helena complementou bem, é o seguinte, existem várias situações em que a gente pode se apoiar para definir um problema de pesquisa, sabe? Eu trouxe essa questão da literatura, né, se já existem discussões a respeito do tema, você pode se apoiar nas discussões, das definições atuais, e colaborar no sentido de estender uma discussão, né, ou de aplicar esses conceitos que já existem na sua realidade, né? Por outro lado, existe a situação, né, eu já orientei alguns alunos nessa situação, eu comentei com vocês que no meu mestrado também usei uma metodologia nova de análise para alimentos, né, em que a gente não tinha também um referencial bibliográfico que apoiasse, e nem por isso deixou de trazer luz sobre uma questão, né, que era o uso da metodologia para o fim que eu estudei. Então, o que tem que ficar claro, pessoal, é que a definição do problema deve ser apoiada pela literatura existente ou pela literatura que ainda não existe. Isso é mais difícil, porque aí a gente precisa, a gente demora um pouquinho mais para achar algumas fontes, né? Sempre vai ter alguma publicação sobre o tema, né? A gente sempre acha alguma coisinha que está convergindo ali para aquela discussão. Mas trabalho que a gente tem poucas publicações, que as publicações são escassas, eles são mais, exigem um pouquinho mais da gente, né? Porque você precisa ali estudar os conceitos base para poder justificar o seu problema. Mas pode ser também o que a colega trouxe, a Daniela, através de uma vivência, né, e que você acha interessante discutir aquele assunto, você pode problematizar uma situação e discutir, mas mesmo assim, mesmo se for uma vivência, você acaba indo recorrer a alguns conceitos, né, que a literatura, artigos, que os teóricos trazem. Então, o que a gente está colocando para vocês, definam o tema e saibam, como algumas pessoas colocaram aqui no chat, justificar, né? Estou pesquisando isso porque não tem nada na literatura, e eu acho importante discutir isso nesse momento. Não, eu estou pesquisando isso porque na literatura
existem vários trabalhos sobre essa questão, porém eu quero aplicar na minha realidade, da minha escola, da minha comunidade, né, com o que eu venho observado, com o que eu tenho observado. Então, isso ajuda a gente a definir e a justificar, tá, gente? Então, a gente precisa ter claramente essas questões em mente para que a gente consiga, em seguida, depois da definição do problema, depois da justificativa do problema, fazer o quê? Linkar a definição do problema com os objetivos, né, do trabalho. Então, eu quero tratar desse problema, então quais são os meus objetivos específicos para resolver essa questão que eu defini? Então, é basicamente por aí. Então, aqui, continuando no planejamento de pesquisa, a gente tem, em seguida, a conceitualização e a operacionalização das variáveis, né? Que é isso que a gente acabou de dizer. Então, depois que você definir o problema, você vai procurar contextualizar, conceituar, buscar os autores de referência, as publicações mais recentes, né? Você vai conseguir, você começa a imaginar quais são as variáveis que podem implicar, que podem trazer algumas implicações no seu estudo, né? A essa ou aquela comunidade, uma comunidade que está mais próximo de mim, né, que vai facilitar eu aplicar os questionários ou coletar os dados, ou estudar uma comunidade que está do outro lado do mundo, ou que está distante aqui no território brasileiro. Então, você começa a investigar essas variáveis que podem causar impacto no seu estudo. Então, isso também deve ser discutido e deve ser planejado. Em seguida, faz parte do planejamento da pesquisa, no todo, no geral, a especificação detalhada dos procedimentos metodológicos. E a partir de hoje, pessoal, nós vamos discutir, depois dessa aula um pouco mais conceitual, né, de comparação entre os métodos, nós vamos focar no método qualitativo de pesquisa, que é o que mais acontece na área de vocês, né, nas pesquisas do ensino de ciências. Então, nós vamos, a partir de hoje, especificar em detalhes quais são os procedimentos metodológicos para a realização da pesquisa qualitativa. Então, vocês vão conhecer alguns procedimentos que não podem faltar, vocês não podem deixar de especificar no estudo de vocês, né? Quando vocês forem propor o projeto de pesquisa, o pré-projeto aqui na disciplina e o projeto de pesquisa, que depois vai culminar no TCC, a gente precisa especificar os procedimentos metodológicos, e eu diria que o item metodologia de um projeto de pesquisa é o coração do projeto, né? Se eu não especificar corretamente, de forma detalhada, os procedimentos metodológicos, nós não conseguimos alcançar os objetivos que foram pré-definidos. E aí a gente acaba se enrolando, porque o trabalho não cumpre com a sua finalidade. Então, o que eu costumo dizer, pessoal, ali, os pré-projetos, os trabalhos científicos, eles têm uma sequência, não é à toa. Então, primeiro eu faço uma introdução ou uma revisão bibliográfica, porque eu preciso contextualizar o produto. Depois eu faço uma justificativa, por que eu quero estudar aquele assunto. Em seguida, nós especificamos os objetivos e, em seguida, a metodologia. Então, essa sequência é uma sequência lógica que traz para a gente a segurança de que está tudo linkado, né? Todos os seus argumentos estão linkados de forma que se você propor um objetivo em que a sua metodologia não é capaz de cumprir, o trabalho ele fica com falhas de execução e com falhas de estruturação. Então, vocês precisam prestar muita atenção nisso a partir de agora, tá bom? Deixa eu ver o que estão falando aqui no chat, ou se levantaram a mão. Jones, pode falar. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Só pegando esse raciocínio que você trouxe sobre a sequência, né, a ordem, na hora que eu estava lendo o texto, eu estava exatamente rascunhando essa ordem para ver se eu lembrava. Perfeito. E aí, algo que me deixou em dúvida, por isso que eu estou questionando, é o problema de pesquisa que vai nortear
o tipo de pesquisa que eu vou realizar e as metodologias, ou eu já posso pensar na metodologia antes? Essa pergunta é excelente, sabia? Nossa, a sua pergunta é muito boa. Porque, na verdade, só um comentário bem rápido. Sim, pode falar. Por mais que eu tenha publicado artigo, tenha defendido um mestrado, eu não me sinto capaz de fazer pesquisa porque eu não sei essas definições. Eu me sinto com muito problema em relação a isso. Por exemplo, você falando em metodologias que a gente tem que utilizar. O tipo de pesquisa eu me confundo demais. Então, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, porque talvez a sua resposta vai me dando um norte exatamente para seguir o que eu preciso entender, né? Porque, por exemplo, aquele texto que a gente estava lendo, a pesquisa era bibliográfica, porém a metodologia era qualitativa. Certo. Então, essas coisas vão me confundindo, mas a pergunta principal que eu te faço foi aquela, né, qual a ordem eu devo seguir, se o problema de pesquisa ou o tipo de pesquisa que eu já tenho que adotar. Jones, obrigado. Nossa, eu achei sua colocação, sua intervenção perfeita, sabe? Confunde também, né, Carliane? E é bom que vocês perguntem, façam essas intervenções para a gente poder chegar a uma conclusão, né? Juntos. Então, vamos lá. Jones, se eu especificar uma metodologia, eu quero trabalhar com pesquisa do ensino fundamental para saber do aprendizado das crianças no sistema online, né? Se eu tiver esse tema, né, pré-definido e não tiver uma metodologia adequada, a resposta virá? A resposta para o meu problema? Não virá. Né? Então, como que eu vou responder a essa questão? Aplicando uma abordagem metodológica quantitativa, o que vale nesse caso seria entrevistar 1.000 famílias, 2.000 famílias? Será? Né? Depende do tipo de abordagem que você quer fazer. Mas, por outro lado, se eu especificar e eu quero trabalhar com uma metodologia qualitativa, eu não abro mão disso, tá? Então, eu preciso trabalhar com um tema que se adeque à pesquisa qualitativa, né? Esse tipo de raciocínio de, primeiro, se especificar a metodologia e depois o problema de pesquisa, ele não é muito correto, ele não é utilizado, na verdade. Por quê? É diante da resposta que você busca que você vai especificar as ferramentas e a abordagem que você vai utilizar. Então, respondendo a sua pergunta, normalmente se especifica o problema de pesquisa e, em seguida, a abordagem utilizada para trazer a resposta para aquele problema de pesquisa. Porque senão, Dionis, se a gente parar para pensar, se você especificar a metodologia primeiro, você vai fazer um caminho contrário ali, que é tentar encontrar um que se adequa à metodologia, não tem, né? Não tem muito sentido. Então, normalmente, você faz a especificação do problema que você quer tratar, você faz o delineamento do seu trabalho, do escopo do seu trabalho, e depois você vai especificar a abordagem metodológica e as ferramentas. Respondi? Ok, tá bom? Porque o caminho contrário, ele é até meio estranho da gente pensar, né? Eu quero trabalhar com uma qualitativa, então eu vou pensar num tema que se adequa a ele. Não é assim, né? Porque a intenção de se pesquisar é o quê? É responder a uma angústia, né? A uma questão da sociedade, né? A uma questão tecnológica, científica. Faz sentido para você? Faz muito sentido, mas realmente a dúvida me seguiu basicamente até esse momento, porque Sim. O texto que fala sobre quantitativo, eu fiz algo bem parecido durante a minha dissertação. Uhum. Eu fiz uma pesquisa bibliográfica em quantitativo de revistas periódicas, e aí eu cheguei em um valor também que eu expus gráficos, mas eu estava considerando meu trabalho todinho qualitativo. E eu nunca pensei nessa ideia do qualitativo, né? Então, sempre, por mais que aparecia gráfico, aparecia números, eu trabalhava com essa, quantitativo ou qualitativo que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo, no final das contas? Mas você estava aqui no início da aula, que eu disse que os trabalhos,
Sim, sim. Eles têm uma tendência, viu, a gente não pode também engessar muito as coisas, sabe? Eu não gosto de tudo muito engessado, não. É necessário a gente saber as características de cada abordagem, sim, é claro, né? A gente precisa ter isso muito bem definido, mas, por exemplo, o seu estudo aí que você publicou, você trabalhou com gráficos, trabalhou com números, mas você fez uma abordagem de significância dos dados? Sim, Você discutiu? Sim. Então, ele se adequava em quali e quantitativo. E você classificou como quanti, foi isso? Qualitativa. Qualitativa, tá. Ok. Que foi algo bem parecido com o artigo, realmente. Por isso que eu me senti bem lendo o artigo, porque eu gostei bastante dele. Bacana. Eu cheguei a fazer uma pesquisa bibliográfica também, acabei fazendo... quantifiquei alguns valores, mas no final das contas a minha pesquisa foi qualitativa. Então isso me gera muita dúvida, né? Muita dúvida mesmo. Porque a sua abordagem, vamos colocar assim, em 80% da sua abordagem, você fez ela voltada para os aspectos qualitativos, né? Mas como você tem tratamento de dados, né? Você teve amostragem e você conseguiu tratar esses dados de quantitativo, ele poderia também, em algum momento, ser classificado como quant, sabe? Isso é possível. A gente não pode trabalhar com um pensamento totalmente engessado, tá bom? Muito obrigado, professor. Então tá. Ficou bem claro para vocês que a gente deve especificar de forma detalhada os procedimentos metodológicos. Deixa eu só puxar mais um gancho da pergunta do colega. Beleza, então o estudo dele foi quali e quant. Tem algum problema nisso? Nenhum. Qual que seria o único problema? Deixar de especificar na metodologia. Olha, os dados desse estudo qualitativo, eles também serão tratados por uma análise estatística, então ele precisa falar, né? Ele precisa expor como que os dados serão tratados. É só especificar, gente. O problema de 99,9% dos trabalhos, dos projetos e dos pré-projetos que a gente avalia é falta de especificação dos aspectos metodológicos. Não é usar 2 tipos de abordagem, como a gente viu o relato do colega. Isso é perfeitamente possível. 99% das vezes, a falha nos artigos e nos projetos e nos pré-projetos é a ausência da especificação da metodologia. E vocês terão dificuldade nisso. Podem ficar tranquilos que vocês terão dificuldade. Faz parte do aprendizado, tá bom? Aí aqui, pessoal, a gente coloca também que é importante a especificação do detalhamento do cronograma de execução. A gente acha que isso aqui é um item que não precisa fazer, sabe? É um item menos importante, vamos colocar assim, mas eu também já vivenciei comigo mesma, quando eu fazia mestrado e doutorado menos, né, que a gente já estava calejado. Mas eu já vi algumas situações em que o pesquisador, o estudante, né, o pós-graduando, ele empolga na definição do problema e quer fazer um trabalho com maestria, né, com uma envergadura muito grande, isso é louvável. Só que a gente precisa lembrar que nós estamos inseridos no tempo e no espaço definido, né? Por isso que eu estou sugerindo a vocês que a gente aproveite a nossa disciplina a partir de um determinado ponto para especificar já alguns itens do projeto de vocês, para que vocês ganhem tempo de amadurecer a proposta, a metodologia e tudo que vem pela frente, né? Por quê, pessoal? Porque eu vi várias situações em que o pesquisador, o estudante, ele se propõe a realizar um estudo e não consegue executar nem metade, porque ele não detalhou o cronograma de pesquisa que seria executado. E quando a gente coloca no papel e começa a fazer um cronograma simples, gente, você coloca lá, eu tenho 1 ano para fazer a minha pesquisa, então de janeiro a janeiro, certo? Eu vou aqui, ó, em janeiro eu vou fazer a revisão bibliográfica, janeiro e fevereiro eu vou ficar fazendo a revisão, em março eu vou conversar com o meu orientador para definir os objetivos e a metodologia, em abril, maio e junho eu faço as entrevistas, as coletas de dados, depois eu vou fazer a interpretação. Gente, isso parece bobo, não parece? Pode concordar comigo, mas não é não, tá? Tanto que quando a gente vai submeter projeto de pesquisa, até aqui no IFB, projeto interno para registro de horas de pesquisa, é obrigatório que a gente faça
a especificação do cronograma, porque é nesse momento que a gente cai na real. Então eu tenho 12 meses para pesquisar. Será que todas essas etapas, com todas as limitações que eu encontro pela frente, né, limitações para poder viabilizar a coleta de dados, para ir a campo, limitações de recursos também devem ser levados em conta, de tempo, né, gente, que é um recurso mais precioso que o nosso tempo. Se você é uma pessoa que trabalha o dia inteiro e precisa desenvolver o TCC, você precisa elaborar com cuidado o seu cronograma de execução, tá bom? Então, não se esqueçam disso. Hoje é uma aula de conselhos, né? Bom, pessoal, entre os procedimentos metodológicos que fazem parte da pesquisa como um todo, mais especificamente da pesquisa quantitativa, o que nós precisamos definir? Nós precisamos definir a população que vai ser estudada. Em seguida, dessa população, o que vai ser a minha amostra, né? Que a gente não consegue estudar a população inteira, perfeito, mas a gente precisa identificar qual é essa população e depois como é que vai ser a minha amostra, qual que é o tamanho da amostra, como é que vai ser o processo de amostragem, quais são os critérios que você vai definir para realizar a amostragem, isso também deve ficar claro, tá? Quais são os instrumentos de coleta de dados que você vai utilizar? Não se preocupem que a gente vai discutir isso nas próximas aulas, tá bom? Nós vamos especificar com vocês quais são os instrumentos de coleta, quais são os instrumentos de análise de dados, fiquem tranquilos, ok? Especificação do tipo de perguntas e respostas que serão realizadas, perguntas longas, perguntas objetivas, subjetivas, então tudo isso deve ser identificado no que a gente chama de protocolo metodológico. É você colocar no papel o que você pretende fazer, porque quando a gente coloca no papel, quando a gente planeja, a gente consegue discutir e visualizar com maior nitidez, né, os passos que se quer realizar, e aí a gente consegue visualizar com mais clareza, tá bom? E da mesma forma o processo de coleta e análise de dados, ali já no item resultados e discussão. Tudo isso precisa ser definido no procedimento metodológico, certinho? Pessoal, a gente já disse anteriormente, mas a população é o quê? Qual que é a definição de população? É o conjunto de elementos que formam o universo que o estudo vai abranger, né? Só que a gente, normalmente, quando a gente especifica uma população que vai ser estudada, a gente não consegue estudar ela toda, seja num estudo quanti ou num estudo qualitativo. E é por isso que surge a definição de amostra, né? O que é amostra? É o ato, né, de se retirar de se realizar uma amostragem, de se especificar uma parte da população que é estudada, né? Pode ser de indivíduos, podem ser de situações, podem ser de uma comunidade. Se for um estudo quantitativo, as amostras, normalmente, elas são amostras de laboratório, né? Então, você vai determinar ali como que vai ser o seu processo de amostragem. Então, o processo de amostragem é o quê? É o processo de se retirar, de especificar de uma população, que é um conjunto maior, uma amostra, um conjunto menor, que é chamado de amostra, e que vai ser utilizada como parte do estudo, tá? Então, a população é um conjunto maior e a amostra é parte dessa população que vai ser estudada. Esse processo de transformar, né, de se especificar uma parte da população se chama de amostragem. Existem critérios para se realizar a amostragem? Existem critérios para reduzir a população a uma amostra de estudo? Sim. Né? E a gente também vai especificar isso com vocês na próxima aula. O que é importante para vocês, quando vocês estiverem especificando a amostra de estudo de vocês, né? E aqui, normalmente, nos estudos qualitativos, que eu penso que vocês irão desenvolver em maior intensidade, a amostra normalmente são indivíduos, né? De uma comunidade, de um local, de uma situação. Então, a gente precisa ter critérios bem claros para se especificar essas amostras que serão estudadas no trabalho de vocês. Então, aqui já tem alguns itens. Ó.
A amostragem, ela leva em consideração o tipo de pesquisa, a acessibilidade aos elementos da população, a representatividade necessária ou pretendida e a disponibilidade de tempo de recursos. Normalmente, a representatividade para estudos quantitativos, ela é alcançada através de um número grande de amostras, né? Porque daí você diminui o viés de pesquisa, certo? Essa afirmativa, ela não ocorre nas pesquisas qualitativas. Nas pesquisas qualitativas, não importa, não é interessante, não é imperativo que a gente tenha uma amostragem muito grande para poder aplicar um método estatístico. Porque, na verdade, nas abordagens qualitativas, a gente vai fazer uma análise do quê? De discurso, né? Você vai fazer uma análise diferenciada, né, da situação que você está pesquisando. Então, o tamanho da amostra não é tão relevante quanto nas pesquisas quantitativas, certinho? Então, gravem esse nome aí. A representatividade da amostra é muito importante nos estudos quantitativos e qualitativos, sendo que nos estudos quantitativos, uma amostra representativa ela é alcançada por um número grande, né, por uma amostragem, por uma quantidade de amostras grande, elevada. Ok? Que daí você diminui o viés de pesquisa, diminui a possibilidade de erros de interpretação. Ok? Disponibilidade de recurso e de tempo, pessoal, cai exatamente naquela questão que eu comentei com vocês da especificação do cronograma, tá? Não adianta a gente colocar lá no meu planejamento de amostragem. Eu vou entrevistar 10.000 pessoas para realizar o meu estudo. E você tem tempo para fazer isso? Tempo hábil? Você tem recurso, né? Então, tudo deve estar compatível com a proposta do seu projeto e com os recursos disponíveis para você executar, né? E não pense que isso é incomum, tá, gente? A gente já percebeu muitas erratas aí de planejamento de pesquisa e de planejamento de amostragem, né? Estudos que se propunham a estudar uma quantidade muito grande, né, de uma população muito grande e que não conseguiram realizar por falha de qualquer planejamento em qualquer etapa, e aí tem que voltar realinhando os objetivos e realinhando a proposta de pesquisa. Isso é muito ruim de acontecer, sabe? Por isso, pessoal, que o encontro do dia 11, eu vou repetir aqui, porque agora estamos em número maior, no dia 11 de janeiro nós faremos um encontro dos possíveis professores orientadores com vocês, aqui na minha aula, tá? Nós vamos começar às 19h10, e aí os professores vão falar um pouquinho mais sobre as linhas de pesquisa, né? Vocês poderão ter contato novamente com os professores, poderão perguntar algumas coisas. Não vai ser um encontro muito longo, mas é a oportunidade de vocês amadurecerem um pouquinho aí o que vocês já estão visualizando para desenvolver e né, perceber se se encaixa na linha de pesquisa dos professores que estarão conosco. Então, marquem na agenda dia 11 de janeiro, ok? Pode falar, Benedita. Professora, o trabalho final, o TCC, vai ser feito em grupo? Ou em dupla ou individual? Benedita, você estava na primeira aula, na nossa primeira aulinha aqui da disciplina, em que eu expliquei o cronograma? Sim, estava, mas acho que eu não prestei atenção nessa parte. Não, só para... Então, eu posso retomar, sem problemas. A proposta do TCC é que ele seja feito em dupla, trio ou, no máximo, grupo de 4 pessoas. Tá certo? Tá, e aí, você está no grupo de WhatsApp? Sim, eu já até coloquei meu nome lá na linha. Ótimo, porque vocês já especificaram para mim, né? Sim. As linhas de pesquisa aqui. Então, quem ainda não fez, pessoal, faça essa especificação. É interessante por quê? Porque eu vou pegar esses dados e vou jogar lá na planilha das linhas de pesquisa dos professores orientadores, para a gente achar ali, né, algum interesse em comum entre o que vocês especificaram e o que os docentes podem desenvolver. E isso vai adiantar muito
trabalho no dia 11, né? No dia que a gente vai encontrar. Eu vou trazer essa planilha já prontinha, com os dados de vocês e com os dados dos professores e orientadores, para a gente definir, se Deus quiser, no dia 11, aí, pelo menos os grupos de trabalho da minha disciplina, né? Para fazer o pré-projeto da minha disciplina, que eu já sugiro, vou falar de novo, que eu já sugiro que seja o grupo que você vai desenvolver o seu TCC, porque vocês vão adiantar muito trabalho, muito tempo de vocês, se vocês começarem a trabalhar dessa forma. Tá certo? Foi assim que a gente combinou na primeira aula, né? Até que alguém comentou que já tinha outros grupos das disciplinas da professora Daniela e do Éder, eu acho, e que aqui a gente iria fazer um novo arranjo, mas eu entendo que aqui é interessante que vocês façam um novo arranjo, porque vocês estão olhando para outro objetivo, que é a elaboração do TCC. Tá bom, pessoal? Pode falar. É Denilson? Eu li direito? Sim, Denilson. Professor, não seria interessante os possíveis orientador disponibilizar o curricular deles? Para a gente já saber. Denilson, já era... Na verdade, eu que estou em atraso. Na planilha que eles colocaram as linhas de pesquisa, fizeram detalhamento, tem o currículo Lattes. Eu vou disponibilizar para vocês, tá? Se Deus quiser, antes do recesso, amanhã ou quinta-feira, eu disponibilizo essa planilha para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Beleza, obrigado. Tá, joia. Bem lembrado. Bom, pessoal, e quais são, então, os instrumentos de coleta possíveis, né, das pesquisas quantitativas? Então, a gente pode ter também questionários, entrevistas estruturadas, análises documentais, observação direta. Não estão todos os instrumentos de coleta de dados aqui. Aqui a gente está fazendo só um passeio superficial pelos conceitos, tá? E aí, a descrição e apresentação dos dados, ou seja, a análise dos dados, elas podem ser feitas pela apresentação de tabelas e gráficos, o que é mais comum, né? Ou pela distribuição do que a gente chama de distribuição de frequência, que seria uma organização dos dados de acordo com as ocorrências dos diferentes resultados observados. Isso aqui é o seguinte: você tenta agrupar os resultados observados em grupos de acordo com o que foi observado, somente para a gente poder apresentar os dados de uma forma mais clara, né? Então, você faz o agrupamento ou organiza os dados de acordo com a ocorrência em grupos ou em blocos, né, de acordo com o interesse do que se quer chamar a atenção, do que se quer organizar, tá bom? Mas, pessoal, lembrando que um estudo quali ou quantitativo pode utilizar dessa forma de avaliação dos dados aqui, tá? Isso aqui, como eu disse no início da aula, não é algo engessado, né? A gente pode utilizar dessa descrição e avaliação dos dados em qualquer momento, desde que a gente deixe claro no nosso estudo como a gente fez aí a avaliação dos dados, né? Quais foram os recursos que nós utilizamos para realizar a apresentação dos dados. E isso também é feito no item metodologia, tá? Então, na metodologia, que eu disse para vocês que é o coração do projeto de vocês, vocês vão identificar a abordagem metodológica, a amostragem que foi utilizada, vocês vão descrever a população, a forma de coleta de dados e a forma de tratamento dos dados, ou descrição e apresentação dos resultados, tá bom? Então, a metodologia, ela conta tudo de como que você fez, como que você coletou, como que você tratou os dados do seu trabalho. Nada pode ficar sem especificar, né? Porque senão a gente falha na nossa comunicação escrita científica. Certinho? Como eu disse para vocês, pessoal, aqui é uma abordagem superficial de comparação dos métodos, tá? A gente não vai aprofundar nos métodos mesmo, porque a gente segue dessa aula até janeiro falando com maior riqueza de detalhes dos métodos qualitativos de pesquisa, que são predominantemente o que vocês irão utilizar. Eu disse predominantemente, certinho? Então, pessoal, o método qualitativo de pesquisa, ele traz aqui outras características, né,
que a gente vai observar se a gente optar por essa abordagem. Aqui no início da nossa aula, nós dissemos o quê? Que o método quantitativo, ele tem algumas preocupações específicas, né? Alguns objetivos específicos. Quais são? Procura a representatividade numérica. Eu percebi que vocês já têm isso claro, né? Que vocês responderam rapidamente, né? Vocês já têm esse conceito em mente. Então, o quantitativo, ele busca, através de uma amostragem, né, grande, tratar, né, responder a pergunta através do quê? Do tratamento numérico dos seus dados, né? Então, é uma medição objetiva. A quantificação dos resultados é o mais importante aqui no método quantitativo. E no qualitativo, hein, gente? O que é importante, afinal? São as significações. Exato. Por isso que é tão bonito esse método, né? Nossa, é o melhor que tem, professora. Que a gente pode usar tantos recursos, Tantos recursos. E dar significações para eles. É muito importante isso na pesquisa. Tá muito Mas eu já estou atrelado. reconhecendo essa vozinha aqui, deixa eu ver. É Helena. Helena, você tem um jeitinho tão bonzinho de falar. Dá para perceber que você é apaixonada mesmo, né? Pelo método qualitativo. Ele é muito bom. Eu já fiz os dois tipos de pesquisa, né? Uhum. Uma vez eu fiz uma pesquisa quantitativa, que eu tinha que ver coisa da minhoca, sabe? A quantidade de minhoca em cada potinho, e para mim foi traumático. Até as minhocas saíam, sabe? Porque não era um espaço adequado, né? E todos os dias eu tinha que fazer a mesma coisa, acordar cedo, colocar as plantas no sol, e ficar anotando aquela amostragem o tempo todo. Agora, quando você fala de pesquisa qualitativa, né? De uns tempos para cá, a educação a gente sabe que mudou, né? Então, os nossos alunos mudaram. E o professor, será que ele mudou? Então, quando a gente busca esse método, a gente dá voz ao professor. Não, alguma coisa está errada, tudo bem. Exato. Então, você tem o direito de se explicar, né? E é tão bonita a fala que a gente consegue encontrar muitas significações numa fala de um professor. Então, foi aí que eu me apaixonei pelo método, né? Você dar significações, quais são as aspirações, né? Então, eu acho isso muito bonito. Perfeito. Nossa, muito, muito boa sua fala. E é assim, e tira o professor daquela condição de quase que de onipotente, né? Que sabe que ali que é o porta-voz máximo das verdades, né? Traz a gente para um outro patamar, né? De significar mesmo, de ensinar baseado na realidade, né? Do sujeito, né? Nas interações. Então é muito interessante. É verdade, professor. Eu aprendi muito isso na pesquisa. Eu aprendi a me conhecer na pesquisa qualitativa, porque às vezes a gente está ali trabalhando, e eu sei que é difícil para todos os professores anotar os dados e tal, mas assim, a gente se encontra no sentido de desempenhar o nosso trabalho. O que funciona para certas turmas, né? E você acha, por triangulação, o que deu melhor em algumas turmas e o que não deu. Porque as turmas, elas são totalmente heterogêneas, né? Então, eu sei que parece muito dado, mas isso é muito tá, gente? É muito qualitativo. A gente só tá ali interpretando aquele dado. Exato. A triangulação que a colega se referiu é uma ferramenta de análise de dados que a gente vai ver também, tá bom? Quando a gente chegar nessa parte aí das possibilidades de avaliar os dados da pesquisa qualitativa. Perfeito, viu, Helena, né? Muito bom. Isso, professora. Muito bom mesmo. Eu acho muito enriquecedor quando vocês fazem essas intervenções, porque traz para a gente aí o pensamento de vocês, né? E pode contagiar, né? Empolgar os colegas que estão ouvindo a se aventurar também nesse universo. E eu fiz alguns atendimentos na semana passada e percebi um pouquinho de ansiedade, né? Dos colegas que estiveram comigo com relação a como escrever, como especificar, como fazer. Mas o que eu disse no atendimento, eu vou dizer agora, pessoal, a gente só aprende fazendo, tá? É claro que precisa conhecer, né? A gente precisa ter conhecimento dos métodos, dos conceitos, dos protocolos, né? Das ferramentas,
do passo a passo, mas quando vocês começarem a escrever, vocês vão ver que flui, tá? E aí você tem, né, todo um referencial bibliográfico, né, que você pode se espelhar, e aí a coisa acontece, né? Nós estamos todos aprendendo, né? O que basta a gente saber a diferenciação entre os métodos de pesquisa, o que ele se propõe, e é isso que a gente está fazendo agora, né? Entender a essência do método e depois aplicar, tá bom? Então, o qualitativo, como a colega bem colocou, em quê, pessoal? Em uma representação numérica, eu não vou falar somente. Esse não é um termo adequado, porque desqualifica a pesquisa quantitativa. Mas a pesquisa qualitativa, ela busca conhecer a realidade que se está estudando, né, que se está avaliando, segundo a perspectiva dos sujeitos participantes da pesquisa, sem necessariamente medir ou utilizar elementos estatísticos para análise de dados. Eu fui cuidadosa aqui, tá? Sem necessariamente medir ou utilizar elementos estatísticos. Posso utilizar em determinado momento? Posso, tá bom? Mas o mais importante aqui é o quê? É discutir a realidade inserida no seu problema de pesquisa. Pode falar, Jones. Oi, professor, é só uma dúvida. É nessa parte que a gente entra com aquele referencial teórico no sentido de escolher um autor ou não é obrigatório? Por exemplo, eu quero usar Paulo Freire na minha pesquisa qualitativa para trabalhar com o aspecto de diálogo, né? Seria mais ou menos isso? Eu quero usar Ausubel para falar sobre... esqueci. A parte interpretativa, isso fugiu a palavra, mas seria aí que eu escolho um autor ou não é necessário? Não, é necessário, Jones. Aqui, ó, na verdade, não escolher um autor, é uma forma de dizer... Paulo, obrigado. De conceituar, de fazer o embasamento teórico da sua pesquisa. Então, vamos lá. Aqui na metodologia, quando você explica o método que você está utilizando, já não é o momento mais de você justificar com bases teóricas todo o seu estudo. Você faz isso que você me perguntou, você escolhe o autor, ou você escolhe uma linha de raciocínio, ou você escolhe a teoria que você vai seguir no referencial bibliográfico, ou na introdução do seu trabalho. Se a gente está falando de um artigo, sabe aquela parte inicial que você leu lá do artigo, que traz todas as considerações de pesquisa qualitativa e quantitativa? É ali que você vai conceituar e trazer as ideias teóricas para embasar a sua pesquisa. Aqui, a gente já está tratando do item metodologia. Aqui você vai dizer só como que você vai fazer a sua pesquisa. Como, de que forma. Sabe? Tá, você vai usar Paulo Freire, mas as ideias dele estão lá na introdução ou na sua revisão bibliográfica, né, de acordo com a estrutura do seu trabalho. Aqui na metodologia, você vai citar somente os métodos e procedimentos de coleta e análise de dados. Ficou claro? Sim, sim. Eu respondi? Respondeu, é porque realmente eu confundo, por exemplo, quando a gente fala em revisão de literatura e referencial teórico, aí vai gerando... Então, aí vai gerando... Porque parece que cada autor trata de uma forma diferente, né? Mas na verdade, Jones, assim, a gente precisa sempre falar desses termos, por quê? Porque de acordo com a publicação, o local que você publica, as regras da escola onde você está matriculado, né? Você vai ter um desses itens. Em determinada universidade chama introdução, outro referencial teórico. São sinônimos, né, basicamente? São sinônimos. Agora, o que não pode ser confundido é que na metodologia, né, já não é o momento mais de ficar teorizando. É justamente isso que você me perguntou. Perfeito. Na metodologia, tudo já deve estar estruturado, o pensamento já deve estar estruturado, justificado para que você chegue aqui nesse item metodologia e coloque a estruturação do seu trabalho, de como vai ser pesquisado e de que forma. Tá bom? Obrigado. Ok. Tanto que é um erro comum também, tá, Jones? Eu falei isso para um aluno meu essa semana. Ele começou a escrever, na verdade, ela. Eu fiquei com ela sexta-feira a tarde toda, estruturando a metodologia. Ela queria chegar na metodologia e retomar a descrição das amostras. Ela queria falar sobre as amostras todas que
que ela utilizou, de que forma que elas foram adquiridas. Eu falei, não, isso daqui já não é aqui. Essa parte da função de cada amostra, da conceituação é lá no referencial teórico, porque senão a gente, né, começa a confundir a estrutura do trabalho e chega um ponto que a gente não consegue ter uma leitura clara, né, que é uma dos problemas também da estruturação de trabalhos. Então, a pesquisa qualitativa, ela procura entender o processo pelo qual as pessoas constroem significados e descrevem o que são esses significados, né? Por isso que é tão bonito e tão complexo, tá, gente? O pesquisador pretende conhecer a fundo as vivências, as representações, né, que as pessoas têm das suas experiências de vida. Então, aqui a gente trabalha com significados, não somente uma interpretação numérica, tá bom? Características do estudo qualitativo que a gente vai ver muito ainda nas próximas aulas. Aqui é só, como eu disse para vocês, um talinho de dedo, só para a gente ter o início aí da caracterização dos estudos qualitativos. Qual que é o interesse do pesquisador? Buscar o significado do que se está estudando, né? Então, o significado das coisas. O ambiente natural do sujeito, do qual ele está inserido, é inequivocadamente o campo onde ocorrerá a observação sem o controle de variáveis. Então, você vai estudar o sujeito no ambiente onde ele está inserido, né? Para que você consiga avaliar o significado do que se busca, né? Do seu problema de pesquisa. O pesquisador é tido como o próprio instrumento de pesquisa. É ele que vai organizar, planejar, executar, né? Então, é ele o responsável por fazer todo esse trabalho árduo aí, que é estruturar um projeto e executar, sem interferir de forma a causar qualquer tipo de viés de pesquisa, né? E para isso nós temos também algumas condutas, alguns procedimentos que o pesquisador deve observar, entre eles as condutas e os códigos de ética, né, que a gente precisa observar, que também é tema de uma aula nossa, tá certo? Já que nós estamos tratando de sujeitos, né, pessoal, de pessoas, né, de vivências, a gente precisa tratar também e trabalhar os aspectos éticos envolvidos nesse tipo de pesquisa, tá bom? E ela é tida como essencialmente descritiva, né? Ela vai trabalhar aí com a descrição das situações e das vivências, tá bom? Pessoal, eu acho que foi questões de pesquisa claramente definidas. Eu ia falar que eu acho que foi a Helena mesmo, na aula passada, ou na primeira aula, que falou que fez um diário de bordo. Me ajuda a lembrar aí, Helena. Foi eu, professora. Eu não fiz diário de bordo, eu fiz diário de aula. Diário de aula, foi. Isso, foi até uma categoria que Zabausa tem, só que eu que inventei o meu método de pesquisa. E as pessoas sempre me perguntavam, mas você escreve diários e isso é uma pesquisa? Isso, eu achei interessante, foi essa sua colocação, por isso que eu pedi para você falar de novo. Todo mundo pergunta, professor, fala assim, mas por que uma pesquisa, né? É porque lá nos diários tem as narrativas, e eu analiso as narrativas. Exato. E as narrativas deixa eu só te interromper, Helena. Você teve um método, você estruturou um método, e isso não deprecia em nada o seu trabalho. Aliás, ele tem um apelo científico muito significativo, porque, infelizmente, né, durante muito tempo, as pesquisas qualitativas não foram, né, tratadas como pesquisa, por causa dessa avaliação das vivências, né, do sujeito, mas tudo feito com método é uma comunicação científica. Era nisso que eu queria chegar, tá bom? Desculpa te interromper, pode concluir seu pensamento. Não, aí, era só basicamente assim, gente, é porque a pessoa pensa assim, mas é o diário de classe? Não é, é uma outra espécie de diário. É um diário que eu fazia as minhas anotações. E aí, é uma pesquisa narrativa, porque eu escrevia nos diários e eu analisava essas narrações, né? E eu dava significado a elas. E aí, no final, eu fiz um mapa, né? Conceitual. E aí, foi interessante que
nesses diários eu encontrei alguns fenômenos que aconteciam comigo, assim, quando eu estava muito exausta psicologicamente ou esgotada fisicamente, era onde eu trabalhava menos porque eu não aguentava, sabe? Então tinha sempre um momento assim de choro, de explosão. E esse choro, ele significa esgotamento, assim. No meu diário significou, tá, gente? Porque para cada um. Acho que para todos nós. Não é porque tem gente que não chora, né, professor? Tem gente que grita, né? E aí também, analisando os dados, eu encontrei uma outra coisa, que eu tenho um poder de negociação muito grande entre os pais, né? No sentido de a mãe falava assim, o meu filho não fala que não tem atividade, como é que eu faço, professora? Eu dou uma olhada no caderno dele, pergunta se ele tem 12 matérias ao dia, né? Não é possível que não tenha uma atividade em nenhuma das matérias, né? Vamos fazer o seguinte, a senhora olha daí, que eu sempre lembro ele daqui, porque esse poder de negociação com os pais, ele é muito importante na educação. Perfeito. Porque eles fazem parte do processo, né? Com certeza. Mas eu lembro que todo mundo perguntava, mas diários é uma coisa tão simples, mas é muito enriquecedor quando a gente escreve, porque você desabafa, e não só desabafa, você dá significado àquela aula, aquele momento de explosão, né? Por exemplo, aconteceu a primeira briga, eu simplesmente não soube. Eu digo para vocês que minha reação foi desproporcional para a situação, né? Então, aí eu vi nos diários que era uma coisa assim, porque lógico, você dá o problema, né? Mas também você tem que apontar uma solução. Isso também é importante na pesquisa. Exato. Né? E, professor, o que mais me assustou foi quando eu fui pesquisar sobre diários, não tinha nada. Não tinha nada. Então, eu tive que criar porque eu não encontrei na literatura. Que foi a questão que você trouxe no início da aula, né? Pode também a literatura determinado tema. E para o trabalho ele é enormemente recompensador, mas um pouco mais árduo, né? Porque como você não tem a literatura para apoiar... A pesquisa parece uma coisa de 7 cabeças, só que não é. Quando você pesquisa uma coisa que você goste, porque tem muito a ver com você. Às você vezes se identifica, né? Isso, às vezes as pessoas acham que não é. E a gente, como pesquisador, aqui no Brasil, não tem a cultura de registrar. Eu lembro que quando eu saí da faculdade, a minha professora falava assim, registra tudo, anota tudo, porque você tá entendendo o que está acontecendo na sua sala de aula, né? É verdade, é a mesma questão que a psicologia traz para a gente, né? Quando a gente está fazendo aí uma terapia, né? No sentido de tentar dar significância ou avaliar alguma situação, de anotar. Minha professora, ela era psicóloga. Exato. Aí ela falou bastante isso pra gente. Porque as anotações nos permitem rever, né? E mais do que isso, refletir, né, Helena? E trazer à luz da consciência uma situação que, no momento de emoção extrema, ou como você trouxe aí, cansaço, a gente não foi capaz de avaliar. Né? A narrativa tem esse poder, né? A escrita, né? Tem esse poder de você interpassar pelo passado, presente e o futuro, assim. E esses diários que eu fiz, por incrível que pareça, quando eu fiz 2 anos esse diário, para mim mesmo, eu não queria que tornasse pesquisa, tá, gente? Não era uma intenção minha. Mas como veio a pandemia, eu falei assim, não, talvez seja a hora de usar. E aí, alguns professores gostaram muito, os outros acharam muito diferente de uma pesquisa mesmo, mas assim, acharam interessante o segmento, mas acabaram que gostaram, né? Porque diário é um material assim, você tem que pensar no custo-benefício. Todo mundo tem um papel, tem um caderno que você possa escrever o que acontece, né? E fazer esses registros. E eu não analisei assim que aconteceram, porque você ainda está contaminado por aquela emoção, então isso pode atrapalhar na análise de dados. Então foram 3 anos depois, eu acho, professora. Isso faz toda a diferença, viu? Muito bom, muito bom. Perfeito. Talvez esses professores que não identificaram essa sua
procedimento como pesquisa não identificaram que, apesar de serem anotações, havia método envolvido, né? Às vezes as pessoas não conseguem compreender, né, que usando uma sistemática, né, usando uma metodologia, qualquer comunicação pode ser ciência. É isso que a gente fala desde a primeira aula até hoje, até a nossa última aula, que a gente diz. A gente precisa escrever com método, com especificação de método, né, que daí a gente consegue produzir comunicação científica, tá bom? Então, obrigada pela participação, Helena. Então, pessoal, o planejamento da pesquisa qualitativa, vocês vão ver que tem muitas questões que são também definidas lá na pesquisa quantitativa, né, que também ocorre na pesquisa quantitativa. Então, o que a gente precisa ter aqui? Que as questões de pesquisa sejam também claramente definidas. E essas podem ser reformuladas, abandonadas ou acrescidas. Isso acontece também na pesquisa quantitativa, em menor intensidade, gente. Quando a gente pesquisa, a gente faz o planejamento de uma pesquisa quantitativa, normalmente, só por um problema de amostragem, ou de recurso, a gente altera as questões de pesquisa, né? Aqui, essas alterações, elas ocorrem com mais intensidade devido à natureza da pesquisa qualitativa, né? Que, como a gente disse, busca avaliar as situações e as interpretações das situações, tá certo? E aí você pode estar se perguntando aí do outro lado, né? Está me ouvindo, está perguntando, mas eu especifico uma questão de pesquisa, defino uma questão de pesquisa e eu vou poder ficar mudando, reformulando, abandonando uma ideia inicial? Como é que é isso? Bom, a gente diz que até determinado ponto de uma discussão, da estruturação de um projeto, de uma pesquisa, isso é possível de ser feito, né? A partir de um determinado ponto, até pelo fato de que você precisa concluir o seu estudo, não é interessante que você fique mudando, né, as suas questões de pesquisa. Então, isso a gente define com quem? Com a figura do orientador. Olha, eu quero pesquisar isso, isso e isso. O que você acha? Ah, é viável. Ah, é relevante. Vamos ver literatura. Ah, qual que é a sua vivência com essa questão que você vai pesquisar? Ah, perfeito. Você está sugerindo essa questão de pesquisa baseada em quê? Ótimo, você especifica. Chega no meio do estudo, né, um pouquinho antes, você fala, eu queria acrescentar isso aqui, eu queria avaliar mais esse ponto. Ah, não, eu vou declinar dessa análise porque está complicado de analisar determinada situação. Não tem, tá, gente? Não pode ficar mudando as questões de pesquisa até no último dia antes de você apresentar o seu trabalho. Aí fica tudo comprometido, tá bom? Então, a gente tem as questões de pesquisas que devem ser definidas, com propósitos definidos, com procedimentos metodológicos previamente definidos. Está vendo que é bem similar ao planejamento da pesquisa quantitativa? Porque, na verdade, gente, planejar pesquisa é um universo, né, que não difere muito de uma área para outra, né? Você sempre tem ali as mesmas questões similares para estruturar, né? As ferramentas de análise de coleta que vão mudar um pouquinho, tá bom? Então, as técnicas e instrumentos de pesquisa aqui na qualitativa são entrevistas, observações, análises documentais, história de vida, história oral, registro das informações através de diário de campo, questionário com perguntas abertas. Então, todas essas técnicas e instrumentos podem ser utilizados para realizar a pesquisa qualitativa. Vamos detalhar nas próximas aulas, certinho? Então, para terminar a nossa discussão aqui, a gente trouxe 2 quadros comparativos para vocês, né, com as diferenças entre os métodos qualitativo e quantitativo. E aí eu não especifiquei quem é quem, e eu gostaria que vocês fizessem para mim agora. Qual quadrinho aqui é qualitativo? Qual é quantitativo? Qual estudo? Sim, o primeiro que é objetivo é quantitativo. E o segundo é qualitativo. O primeiro é quantitativo? Isso. Ele é o estudo mais caracterizado como sendo objetivo,
pode testar algumas teorias, possibilita análises estatísticas. Os elementos básicos da análise são números. Ficou fácil, né, gente? O pesquisador mantém distância do processo, o raciocínio é lógico, é dedutivo, estabelece relações e causas, perfeito. E no qualitativo, que é o segundo quadrinho aqui, ele tem um perfil de subjetivo, né, possibilita narrativas ricas, interpretações individuais, preocupa-se com a qualidade das informações e respostas, o que não é possível, o que não é praticado, né, com tanta intensidade na pesquisa quantitativa, depende de um contexto, né, o pesquisador participa do processo, então é isso mesmo. Então, gente, eu só queria que vocês levassem dessa aula de hoje que nós temos abordagens metodológicas qualitativas com características definidas, porém, não é impossível que no seu estudo qualitativo, né, que tenha um perfil qualitativo, que você, em determinado momento, use uma ferramenta quantitativa para explicar, né, um pouco mais determinado dado, determinado conjunto de dados que você queira trabalhar. Tá bom? Perguntas, dúvidas, inquietações? Hoje eu prometi para vocês no início da aula que a aula não seria longa, né? Porque eu percebi... Acho que o Dionis quer falar, professora. Vou deixar ele falar. Eu percebi que eu judiei um pouquinho nos primeiros encontros, então hoje eu fui um pouco mais sucinta, porém espero que não tenha perdido em qualidade. Pode falar, Dionis, e depois a Júnia. Oi, professor. Não queria ficar interrompendo o tempo todo, mas é porque vai surgindo as dúvidas. A Helena apontou uma coisa bem interessante, que foi aquela questão da gente apresentar possíveis soluções. Isso me chamou bastante atenção. Num projeto de pesquisa, numa pesquisa já concluída, a gente obteve a resposta. É importante também, é possível a gente colocar as possíveis soluções também para o que o leitor venha a buscar outras soluções, até porque a gente não tem uma resposta concreta a essas possíveis soluções. É interessante ou não é interessante? Eu gosto muito, Dionis, de fazer a leitura de qualquer tipo de estudo, qualitativo, e saber da posição do autor, né? Que foi quem escreveu, primeiro, quem estruturou o trabalho, quem escolheu o projeto, o tema de pesquisa, né? Quem se debruçou sobre o tema e encontrar as considerações finais com sugestões, não de resolver o problema, mas sugestões de analisar, ou as considerações a respeito do que ele tratou. Eu acho que a gente não pode tratar essa questão que você trouxe como resolver o problema que se estudou, porque às vezes aquele estudo não foi suficiente, né, Dionis, para trazer a luz total sobre o problema. A gente estaria sendo um pouco... a gente estaria sendo um pouco otimista demais quando a gente fala que um estudo de 1 ano, de 2 anos, quiçá de 4 anos, consegue trazer a luz total sobre o estudo. Mas eu gosto, sim, de ler um artigo e saber das conclusões e do que aquele estudo trouxe, né? Do que ele auxiliou em parte do problema que ele trouxe. Tá? Então, eu acho muito interessante, acho muito rico quando as conclusões, a finalização do estudo traz algum norte para o que se quis estudar. Ok, obrigado. Júnia? Oi, boa noite. Boa noite. Professora, eu posso falar de um quase fracasso que aconteceu comigo na minha pesquisa quantitativa? Pode. Eu lembrei. O meu TCC, o tema dele foi os cotistas da Universidade de Brasília, Pedagogia. E no meio da pesquisa, né, depois da análise bibliográfica, do cronograma sendo cumprido bonitinho, eu fiz um questionário via Google, né, aquele Google. E na minha linha de pesquisa, eu tinha que saber como que era o processo, né, desses estudantes. E aí a minha orientadora conseguiu os e-mails e eu tinha que mandar uma cartinha, né, solicitando, falando que a pesquisa era anônima, era só para questão de análise de dados. E os colegas que eu mandei, eles não se identificavam cotistas. E eram cotistas, porque eu só tinha dados de cotistas, né? Cotistas raciais.
E aí eu tive que abandonar a linha de pesquisa e fazer, tipo, a minha população de amostra era 150. 10 colegas responderam, assim, que eram cotistas, e os outros que responderam, né, que se propuseram a responder, foram, tipo, 50. E os 50 responderam que não eram cotistas, sabe? Foi. Aí eu tive que reformular o progresso dos cursistas cotistas de pedagogia. Aí eu tive que mudar toda a minha análise, toda a minha amostragem. Nossa, Júnior. Pois é, isso daí acontece, esses cuidados na coleta de dados, na estruturação dos questionários, nós vamos comentar também, porque como a gente está tratando com seres humanos, tudo pode acontecer, né, Júnior? É verdade. Bom Mas você ter assim, trazido eu fiquei isso, chateada, tá, professora? Eu fiquei, porque eu era uma das... porque lá na qualitativa, na qualitativa, né, fala que a gente a pesquisa faz parte meio que da a nossa linha de pesquisa, a gente também faz parte dela, alguma coisa assim que eu lembro que eu li. Não é? Ou eu estou enganada? O pesquisador, ele é tido como instrumento também, né? Isso. Ele está em constante intervenção. Isso. Aí me doeu saber que assim, desculpa, tá? É um desabafo também. Que eram cotistas para entrar, mas não eram cotistas para a vida. Aí, sabe, eu quase caí em depressão. Eu caí em depressão, na verdade, porque eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Mas, na verdade, Júnior, é o fator humano, né, que está envolvido nesse tipo de pesquisa. Exatamente. E isso, nossa, as contribuições hoje estão excelentes. Obrigada pelo seu relato. Eu acho que a gente precisa levantar isso, porque é a realidade, né, de se realizar pesquisas com esse perfil, né, pesquisa qualitativa. Então, a gente não controla todas as variáveis, e a principal variável desse estudo é o ser humano, não é verdade? Por isso que tem muita gente, ao contrário da Helena, que prefere as pesquisas quantitativas, que você pega uma amostra inanimada, leva para o laboratório e analisa. Ela não tem condições de sair ali daquele, né, a não ser que ela sofra algum tipo de dano, né, que pode ser perfeitamente controlado, mas a pesquisa com seres humanos apresenta todas essas variáveis, tá? Excelente sua colocação. Obrigada. Paulo. Oi, professora. Não, primeiro eu queria parabenizar pela aula, né? Show. Muito bom aprender metodologia. E assim, a minha pergunta era, na metodologia, a gente também tem que trazer os dados demográficos, né? Eu lembro que na minha pesquisa do TCC, eu não coloquei quem eram os sujeitos na minha metodologia, não caracterizei o gênero, não caracterizei o tempo de experiência que eles tinham na educação básica. Sim. E eu lembro que quando eu fui submeter em uma revista, a devolutiva deles foram realmente essa. Eles aceitaram e pediram para acrescentar esses sujeitos, porque a gente tem que deixar claro para quem está lendo. Aí, por exemplo, quando a gente coloca lá no meu referencial, foram coletados dados com estudantes do 9º ano. Então, de repente, outro estado não é o 9º ano. Aí, lembro que o meu orientador pediu para eu pôr uma nota de rodapé, né, explicando, aí eu trazendo a lei, que falando que aqui no DF, a partir de tal dado, foram mudadas a série por ano, entendeu? Então, acho tudo isso importante. Obviamente que a gente não vai escrever 5, 6 páginas de metodologia. Perfeito. Eu penso que uma página é suficiente para a gente detalhar, já sendo muito, né, uma página, para trazer todos esses dados. E muito boa a sua fala. Muito obrigada. Essa questão que você trouxe, Paulo, é a descrição da amostragem que você deixou de fazer e que a revista pediu para você especificar, né? Então, você precisava detalhar qual foi o seu objeto de estudo para que as avaliações dos resultados fosse possível, né? Então, o que você trouxe, a sua fala, ela vem bem de encontro à nossa aula de hoje. Então, é o detalhamento, mais uma vez, pessoal, o detalhamento da metodologia e do processo de amostragem de quem é a amostra que está sendo estudada, os sujeitos, né, as condições, seja no estudo quali ou quantitativo, ela é muito importante, porque ela vai caracterizar o seu estudo, né? A gente precisa conhecer as condições de amostragem que foram realizadas. Perfeito, Paulo, muito obrigada. Helena? Só uma coisa que eu lembrei a Júnia falando, eu também tive momentos ruins, viu, gente, na pesquisa. Não foi sempre assim, não. Como a minha professora, ela era de psicologia, então a gente fazia pesquisas narrativas, né? A pessoa falava, e às vezes, gente, acontecia um momento de silêncio.
E eu, como pesquisadora, às vezes eu tinha que interpretar esse silêncio, porque a pessoa que fosse ver a minha pesquisa, ela não ia entender que aquele momento de silêncio também tem uma significação. Sim. Se é uma emoção, se ela ficou chateada e não quer responder mais, né? Sim. Porque como a gente lidar com pessoas, tudo pode acontecer numa pesquisa. Exato. Né? Então, quando a gente... O meu trabalho, ele só foi, assim, diferente porque era eu falando de mim mesma. Então, eu falava quantos anos eu tinha, quanto tempo eu trabalhava na educação, né? Eu coloquei qual tipo de diário eu estava falando. Então, era mais fácil falar de mim, né? E até por você falar de você mesmo, você tem meio que um aval no processo ético, né? Porque você não tá só você está denegrindo sua imagem, se você fala ruim de você, né? Mas não tem outro denegrindo, né? Perfeito. Então, tem isso que acontece também na pesquisa. Às vezes a pessoa, uma vez eu entrevistei a sala de recurso, 2 professoras, né? Aí teve um momento assim que ela se sentiu emocionada. Mas eu não sei se foi porque ela lembrou do aluno ou se aquele aluno foi tão marcante para ela, né? Mas é uma coisa que como era uma pesquisa, um questionário fechadinho, eu tive que intervir, né? Então a minha pesquisa teve que mudar também, igual a João. Teve que mudar, porque eu queria que ela só respondesse as perguntas, mas como aquele silêncio, aquela emoção significou alguma coisa, e para quem fosse ver a pesquisa não ia entender, eu tinha que perguntar para ela por que ela estava sentindo aquilo. Se foi porque aquele aluno foi tão importante na vida dela, que ela não conseguiu passar sem lembrar dele com emoção, ou se foi tão marcante a situação com aquele aluno que ela se sentiu emocionada, porque são coisas diferentes. São coisas diferentes, e avaliar tudo isso e tomar uma atitude faz parte do preparo do pesquisador. Verdade. Que não está... E que quando você faz uma pesquisa quantitativa, esse tipo de preparo não é requisitado. É muito interessante, né? Essa diferença gritante que a gente vê nessa questão, né? Das tomadas de decisões. Porque quando a gente está fazendo uma pesquisa, a todo momento a gente está tomando uma postura e uma decisão. Por isso, gente, que a gente falou muito nessa aula de hoje, que é importante você definir os seus protocolos. Né? Eu sei que as situações elas não são todas previsíveis, né? Mas à medida que você define um protocolo e define o que você precisa visualizar, fica um pouco mais fácil de você intervir, né? Não vou dizer reagir, intervir no processo, como a Helena acabou de descrever, para se contornar uma situação de silêncio, por exemplo, né? Então a gente precisa se preparar, porque o pesquisador, numa pesquisa qualitativa, ele está intervindo no processo o tempo todo, tá certo? Então, o preparo é muito importante, ok? Muito obrigada pelos relatos de vocês. Como eu comentei no início da aula, agora eu vou passar para a chamada. E, pessoal, já estou declinando de uma fala minha da primeira aula. Eu havia dito que eu ia sortear as pessoas para falar sobre os artigos, mas eu acho que a gente tem condições de deixar uma fala livre e a participação livre, tá? E eu gostaria que hoje vocês participassem, dando mais impressões a respeito do artigo que a gente recomendou a leitura novamente para essa semana. 5 minutos eu faço a chamada e a gente começa esse debate, tá bom? Hoje eu quero fazer uma chamadinha para ouvir a vozinha de vocês. Só um minuto. Por favor, abram o microfone se puderem, tá? Auxilia bastante. Só um minuto que eu estou atualizando a página aqui, que ela ficou aberta desde o início da aula, quando eu já fiz as primeiras conferências. Vamos lá.
Ok, consegui. Ana Carolina. Ana Carolina. Ana Paula. Anderson. Eu. Benedita. Tá aí. Ok. Lucy. Presente. Camila. Camila. Carliane. Carliane estava, né? Ou está? Responderam no chat, professora Ela e Ana Paula. Ah, gente, vai me mandando aí, porque eu estou fazendo aqui a chamada, não tem como eu olhar lá no chat. A Ana Paula está. Quem vai ser meu secretário hoje? Pode ser eu. Tá, então a Ana Paula e a Carliane. A Camila não está, não. A princípio, não. Beleza. Carlos. Não, você. Você tem que me respeitar, rapaz. Não. Você tá muito quieto comigo. Carlos. Carliane está presente, viu, professora? Tá, Carliane eu já coloquei. Carlos Augusto não está, né? Kleberson. Também não. Daniel Cordeiro. Presente. Daniele. Presente. Denilson. Presente. Johnny está presente, ok. Elaine, também. Presente, professora. Ok. Elisângela. Presente. Germano Eric. Presente. Helena. Presente. Okay. José Marques. Tá aí? José Marques. Não. Júlia. Presente. Júnia. Presente. Karine. Presente. Laís. Laís. Lília. Presente. Maria Deise. Maria. Oi, presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Cristina. Maria Cristina. Márcia. Ela está presente, professora, mas está sem microfone. Pediu para alguém responder por ela. A Maria Cristina? Não, a Márcia. Márcia, ok. Maria Cristina está com falta, tá? Márcia tá ok. Paulo? Professora, só um minuto. Presente. É Maria Cristina ou Marta Cristina? Ah, eu li errado. Que vergonha. Marta Cristina. Sou eu, presente. Tudo bem. É porque eu engatei aqui na Maria Eduarda e continuei falando Maria. Tá, perdão. Marta Cristina presente. Márcia presente. Paulo presente. Rayane? Aqui. Raquel? Presente. Sérgio? Presente. Sofia? Tainá Stephanie? Tainã? Também não. Tiago? O Anderson? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Sim, professor. Ok. O Anderson? Professora, ele estava no chat há uns 5 minutos atrás. Pois é. Chamou quem aí, professora? O Anderson. Aí complica, né? Porque eu estou fazendo a chamada agora. Professora chamou quem agora? O Anderson. Tá me ouvindo? O Anderson. Presente, professor. Sim, estou ouvindo. Ah, tá. Tá, registrei. Eu. Wellington. Tá aí? Ok. Não está, né? Salva a chamada. Vamos então para a discussão do artigo. Quem fica à vontade de iniciar a discussão?
já na segunda leitura da segunda semana, quando a gente avançou um pouquinho mais. Fiquem à vontade. Um de cada vez. Jones. Oi, professora. Eu fiz uma leitura do artigo e, particularmente, eu gostei muito da proposta dos autores, né? Eu só discordo inicialmente do título, porque o título dá uma expectativa, né, no sentido dele falar e talvez ele fazer uma descrição mais sobre a pesquisa quantitativa, né? E ele não faz isso. Então, eu fiquei um pouco decepcionado com relação a isso. Mas ele assim, no meu entender, ele faz uma pesquisa até interessante, que ele faz um levantamento de alguns periódicos, e aí o intuito, pelo que eu percebi dele, era verificar se os artigos publicados faziam em algum momento a utilização da pesquisa quantitativas, né? Isso. E no final das contas, a conclusão dele foi que realmente pouquíssimos artigos fazem uso, ou raros, fazem uso desse tipo de pesquisa, e a maioria das pesquisas estão exatamente no âmbito do qualitativo, né? E aí, no final das contas, pelo que eu entendi do artigo, ele quis exatamente explanar um pouco sobre esse tipo de pesquisa, né? Qualitativa, quantitativa e quali-quantitativa. Uhum. Ele apresentou os tipos de metodologia também que foram abordados nos artigos, e, por fim, ele apresenta os instrumentos, né, que eu achei bem bacana. Ele mostra uns dados interessantes de quais instrumentos é mais utilizado. Basicamente, foi um resumo da aula de hoje, né, que você apresentou. Foi. Em resumo, foi isso, né? A minha angústia inicial foi aquela pergunta que eu fiz no início da aula, porque realmente, para mim, ainda ficava confuso, né? O que era pesquisa qualitativa e métodos qualitativos. Então, isso era o que ele aprofundava, ele falava aqui, eu ficava confuso. Ele está falando de pesquisa ou está falando de métodos, né? Uhum. Mas depois do questionamento aí, eu compreendi. Eu também discordo, só para finalizar, eu discordo um pouco do problema de pesquisa que ele faz, né? Ele basicamente, ele pergunta se... Cadê? Se os métodos quantitativos estão enriquecendo a compreensão de eventos e fatos no processos qualitativos. Eu não vi ele respondendo muito bem isso. Eu não entendi ele dando essa resposta. Mas aí, por fim, aí usando aquela ideia da Helena, né, ele no finalzinho ele apresenta essas sugestões, né? Para os cursos de pós-graduação, por exemplo, investir mais nas pesquisas quantitativas. Muito bom. É isso que eu entendi. Perfeito. Você pegou a essência do artigo e trouxe uma questão que eu também não consegui perceber. Eu vou até reler o artigo novamente, se ele responde essa questão que você colocou agora. Agora eu também fiquei em dúvida. Eu acho que ele não respondeu também, tá? E isso é um problema, né, da publicação. E o título também. Eu acho que eu já tinha falado na aula passada que eu acho que o título não corresponde a abordagem que ele fez. O estudo dele é mais amplo do que ele colocou no título. Está muito amarrado, né? Está remetendo a outra questão. Então, eu, se tivesse na banca avaliadora desse artigo, eu sugeriria a troca do título também. Muito bom, parabéns. Eduarda. Boa noite, professora. Tem 2 comentários que eu queria fazer. Primeiro é que eu achei interessante quando ele comenta que a metodologia qualitativa foi hegemônica, né, nas 3 revistas atualizadas, e quando ele faz uma correlação entre os tipos de pesquisa adotada, entre a metodologia adotada e a localização geográfica. Tanto é que ele coloca que, por exemplo, a análise de discurso vem sendo muito utilizada aqui no Brasil e na Argentina. E é engraçado que não é porque... Aqui, nesses países, temos problemas que são melhores tratados, melhores analisados com essa análise de discurso. É justamente porque as pessoas usam essa metodologia, quer dizer, eu imagino que seja porque as pessoas usam essa metodologia por ser mais amplamente utilizada. Então, tem muito, na minha opinião, isso mostra muito como não tem um estudo de qual a metodologia adequada para os problemas, só segue reproduzindo o que se vê mais comumente na academia. Então, por que você usa análise de discurso? Porque todo mundo usa análise de discurso. Por que você seguiu tal coisa? Porque todos os artigos que eu vi usaram tal referencial teórico.
sem perceber se aquilo seria mais adequado para o seu problema específico. E aí isso acaba flexibilizando mais do que deveria certas abordagens, eu imagino. Então, eu achei interessante ver essa tendência que não é ligada à complexidade, à peculiaridade de cada um dos problemas, e sim à localização geográfica, então, a pertinência naquele ciclo social, por assim dizer, de certa forma. Isso, Eduardo, mas você trouxe uma questão que ela é um pouco mais delicada, sabe? Quando você fala, todo mundo está usando em determinada localidade a análise de discurso, né, uma análise descritiva, uma análise de discurso, na verdade, isso que você traz envolve também a questão do artigo ser aceito para publicação. Sabe que isso é uma questão delicada? Normalmente as pessoas querem redigir, escrever e publicar. E se eu não estou utilizando vamos colocar assim, a metodologia, as ferramentas, os métodos que fazem parte ali daquela comunidade, dificilmente, né, o meu estudo vai ser aceito. Então, perpassa por essa questão, sabe? Não deveria mesmo ser esse o motivo da escolha, mas a gente tem essas questões aí a serem levantadas, entendeu? E aí, isso remonta a outro comentário que eu ia fazer, que é até uma frasezinha que eu separei aqui, joguei no grupo da WhatsApp só comigo para eu lembrar de comentar certinho, que tem uma parte que ele fala que a pesquisa como um todo parece mais preocupada com a descrição e a explicação do fenômeno educativo do que em testar ou avaliar a eficácia do mesmo. Então, ele meio que coloca sobre como os trabalhos apresentados nessas revistas estão todos dentro do mesmo molde, justamente mostrando como é o jeito mais fácil de escrever, de publicar, se focando mais na descrição de fenômenos do que na possível resolução deles, do que na análise da eficácia de certas estratégias. Então, tem toda uma questão muito descritiva e pouca análise da eficácia em si. Exato. Está preocupada com a forma. Uhum. Com a forma de se redigir, de se avaliar, né? E eu falei a aula inteira que o método é importante. Mas o Diógenes, foi o Diógenes ou foi o Paulo? Alguém me perguntou. E tentar trazer a luz sobre o problema também é importante, né? Que é isso que você traz agora. Então, a forma como se fazer, o enquadramento é importante, é claro, por uma questão de comunicação dentro daquele mundo, daquela comunidade científica, mas trazer a luz sobre o problema também, refletir sobre os problemas, é tão ou mais importante. É difícil, né, a gente qualificar, mas é isso mesmo, tá bom? Parabéns pela análise. Obrigada. Helena. Nossa, o professor fala toda hora, né? Ótimo. Eu só queria lembrar que esse artigo, ele é um fenômeno que vem acontecendo muito com a ciência, e que a gente tem sofrido bastante, no sentido assim, as pesquisas qualitativas para ciências mais duras, ela ainda é desconceitualizada, assim, ela ainda é descaracterizada. Então, é por isso que é importante esse tipo de pesquisa, porque a gente entende que a educação não é mais a mesma, que a escola não é mais a mesma, em que a gente sai da ciência só do método e vai para as ciências sociais. E isso tem assustado as pessoas, porque quando elas não veem números, elas não entendem o que esse artigo quer dizer. Ou então, ela pode ter número na pesquisa dela e não ter significações. E isso é muito complicado, assim, é um problema, porque você vê um monte de números, um monte de dados, um monte de amostra. Por exemplo, você pegou a amostra de Brasília inteira, de professor, mas se você não dá significações para ela, também não tá bom. E se você pega várias significações e mapas, né, porque esse negócio vai virar uma teia, e grande, viu, gente? E aí, se você não der significações, também a sua pesquisa não vai ser bem conceituada no sentido de o que você quis trazer, né? Então, quando ele fala que na segunda metade do século XX essas pesquisas ganharam força, é no sentido de, a gente sabe que a educação não está mais a mesma e que as ciências duras e exatas, elas também estão passando por um processo de transformação. Mas então, o que esse professor tem para falar? É dar voz ao professor com significação. Exato. Né? Então, é isso que elas, né, elas que produziram um artigo,
tentaram trazer. E aí, no final, elas constam que por mais que esteja quali quant, tem um número muito pequeno no final aqui, que ela fala, quase 10%, né? Então, só de pesquisa qualitativa, deixa eu ver, quali quant, assim. No final, mesmo, as pessoas não sabem se a pesquisa é qualitativa ou quantitativa, ou é as duas. Lembrando que só é as duas quando você tem os números e você tem as significações desses números. Exatamente. E você viu que até na nossa aula de hoje gerou essas dúvidas sobre quando que é elas... É verdade, é porque às vezes uma entra ali na outra e a gente não consegue separar, mas no fundo, a gente sabe que tipo de pesquisa a gente está fazendo. Assim, eu falo bem assim para os meus alunos que fazem pesquisa. Ninguém conhece mais a pesquisa do que você. Exatamente. Você é o autor da sua pesquisa. Então, se você quer uma pesquisa qualitativa, você está buscando o significado, as suas aspirações. Com os números, você está trazendo para quem está lendo uma visão muito clara. Quando a gente dá um gráfico, assim, você também tem que interpretar aquele gráfico. Mas se você quer só quant, então você está falando de numeração, de amostras, né? Às vezes mais de números mesmo, de amostragem, de quantidade. Então é isso. E eu notei isso no artigo. Perfeito. A gente pode fazer um exercício, né, Helena? Um exercício contrário da aula de hoje. Analisar um artigo quantitativo, essencialmente quantitativo. Na próxima aula a gente pode aí ficar uns 10 minutinhos falando sobre isso. Pode ser até na área de alimentos, que é a área que eu domino. Peguem um estudo na área de alimentos, de avaliação de alguma matéria-prima, de algum produto alimentício, para vocês sentirem o que é um estudo quantitativo. É totalmente diferente. Eu não vou significar aquela amostragem, as amostras, né? Elas são inanimadas. O que me interessa são características específicas do perfil da amostra, umidade, proteína, lipídio, né? Ação com aditivo, cor. Então, não tem, né? Essa diversidade. Não tem essa riqueza, né, professor, de dados, não tem, não. né? E eu falo para meus alunos, a quantidade de dados também, você tem que limitar, porque senão você fica louca ali. Exato. E dados é uma coisa que você pode meio... Isso é estipular os protocolos de pesquisa. Você precisa delimitar, né, o que vai ser avaliado para você não se perder. Nós falaremos sobre isso também. Porque é muito bonito no início da pesquisa você discutir com o seu orientador que quer fazer tudo, que quer avaliar tudo. Chega no meio ali, 30, no começo eu também tinha esse pensamento de grandeza, viu, professora? Eu queria pesquisar aí depois você vê que você não dá conta, então você vai ter que diminuindo o negócio e entendendo que não é tão simples, não. Exatamente. Obrigada, Helena. Paulo? Oi, professora. Não, então, eu queria falar que particularmente eu gostei um pouco do artigo, né, porque ele traz essa visão, porque muitas vezes a gente, por exemplo, na minha graduação, eu lembro que tinha um colega desesperado, o que eu vou pesquisar, eu vou entrevistar quem, eu vou fazer questionários com quem. E muitas vezes a gente pode trabalhar com a revisão de publicações, que é o que a gente chama de revisão sistemática, né? Então, ao meu ver, ele traz essa revisão sistemática dentro das revistas que ele colocou, só que aí nas análises eu vejo que ele se confunde, que é aquilo que a senhora falou, que a gente tem que detalhar na metodologia. Por exemplo, aqui ele coloca método survey, né? E o survey ele é um instrumento, ele não é a metodologia utilizada. Exatamente. De repente, a metodologia foi a pesquisa qualitativa e a pessoa não escreveu lá e por isso ele não colocou nos dados dele. Aí eu acho que faltou um pouco disso, porque se você for olhar, a maioria que são instrumentos e técnicas, por exemplo, a pesquisa etnográfica, ela é um instrumento, né? Isso. Uma técnica, sei lá. Mas a pesquisa, o cerne, é a pesquisa qualitativa. Então eu acho que ele ficou um pouco nesse sentido, mas fico feliz de dar essa visão. Porque às vezes a gente pode analisar, por exemplo, no meu mestrado, eu fiz uma revisão sistemática do PISA, né, da avaliação internacional, e do que tinha pesquisado de 2000 a 2021. E aí eu encontrei 21 artigos, 9 dissertações e 5 teses
que ficou gigante o artigo, deu 36 páginas, e aí a gente está tentando resumir aí, mas foi uma revisão sistemática, mas foi uma pesquisa qualitativa. A revisão sistemática foi o instrumento que eu utilizei para buscar essas obras. Então, de repente, eu acho que essas análises dele pecou um pouco nesse sentido da pesquisa, já que ele está falando que é o tipo de pesquisa utilizado, e ele misturou um pouco. Exato, eu também com você, Paulo. Você já é mestre? Já defendeu? Isso sim, eu defendi em 2020. Muito bom, que legal. Com o Geraldo, professor Geraldo. Muito bacana. Se não me engano, eu preciso consultar o cronograma de vocês. Eu não lembro, eu cheguei a contemplar um pouquinho de noções de sistemática de literatura, que é tão importante, né, Paulo, em alguns momentos. Sim, mas eu ministro esse conteúdo na outra disciplina de metodologia que eu faço para o curso técnico em alimentos, e é uma ferramenta fantástica. E um instrumento, né, com os cronogramas, com os protocolos de Cronin, Ordinatio, então é bem interessante. Não sei se de vocês está contemplado, depois eu vou olhar, para pelo menos a gente dar uma pincelada, né, porque é uma possibilidade também para vocês utilizarem, tá bom? Parabéns pelas colocações, hoje está bem melhor que na aula passada, gente, vocês amadureceram um bocado, acho que vocês leram de novo o artigo, né? Estou gostando mais, achei vocês muito calados na aula passada. Mais alguém para fechar com chave de ouro? Vamos lá? Para a gente começar a colocar o pezinho no recesso? Não me decepcione. Vai, gente. Vamos? São boas as participações, não fiquem tímidos de participar. Toda contribuição é muito bem-vinda. Enriquece muito a nossa discussão. Todos conseguiram visualizar o problema de pesquisa que os autores trataram, as ferramentas metodológicas, ninguém tem nada a dizer. Vocês acharam que ele caracterizou bem o item metodologia? Ninguém? Todo mundo caladinho? Tá, mas eu não vou forçar a fala não, porque não é esse o intuito, né? Eu espero, sinceramente, pessoal, que hoje a gente tenha avançado um pouco mais na compreensão a aula passada também foi gravada, ela já está disponível para vocês. Eu compartilhei com o e-mail da turma e no Classroom, se não me engano, tá bom? Eu espero que a gente tenha avançado um pouco mais na discussão aí e no entendimento das abordagens metodológicas. Daqui para frente, como o nosso entendimento é de que a pesquisa qualitativa ela se adequa mais, né, ao universo de vocês, nós vamos tratar, é claro, das características e a estruturação de uma pesquisa qualitativa, né? Esse é o nosso entendimento, vai ser útil para vocês, é tratar do detalhamento, da estruturação de um projeto de pesquisa qualitativo. Para isso, pessoal, eu preciso de vocês nessa uma semana que a gente vai ter de recesso, eu coloquei na cabeça que são 2, mas é só uma, né? Que vocês leiam o capítulo 1 do livro de pesquisa qualitativa do início ao fim, que já era uma leitura recomendada desde semana passada. É o capítulo 1, ele já está lá no Classroom, o livro inteiro já está disponibilizado lá, né? Vamos gostar aí das primeiras questões, aí a gente vai começar a direcionar o pensamento mesmo para a estruturação de trabalhos com abordagem qualitativa. Por gentileza, não deixem de ler, a nossa discussão ela flua também, né? De uma forma mais rápida e mais eficiente. Eu achei que hoje foi bem bacana, talvez porque você já tenham lido previamente o artigo e na semana passada a gente já tenha discutido alguma coisa. Eu desejo para vocês... Alguém quer falar alguma coisa? Eu desejo para vocês uma excelente semana, uma semana abençoada, que o Natal seja tranquilo e de paz, né, com os que vocês amam, que seja um momento de acolhimento, porque a gente está precisando disso, né, de acolher a nós mesmos, né,
e aos que a gente ama, tá bom? Então, Feliz Natal, tá? As primeiras experiências que nós tivemos, para mim, foi muito enriquecedor, eu agradeço a vocês a oportunidade, e vai ser uma pausa pequena, mas que ela seja capaz de renovar na gente a força de continuar e concluir a disciplina, de seguir avante. Tá? Então, eu desejo a todos um Natal abençoado até dia 4 dia 4, né? De janeiro, em que a gente vai continuar, terça-feira, a nossa discussão aqui de metodologia científica. Um abraço a todos. Até lá. Obrigada, professora, para a senhora também. Boa noite, gente. Tchau, boa noite. Boa noite, pessoal. Feliz Natal e Ano Novo. Boa noite, Feliz Natal. Ano Novo. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Feliz Natal e bom descanso também. Até mais. Mamãe vai ver. Ai, como é que sai daqui, meu Deus? Ai, a mamãe não tá conseguindo sair, Tati.